Olá pessoal, então dando sequência no que a gente viu aí, no que eu fiz a revisãozinha, jogo rápido com vocês aí na última aula, nós temos a atividade 17, que eu deixei da página 117 para vocês, que ela pede ali, em cada item calcule o valor de x e classifique o triângulo em relação aos ângulos, tá certo? Então vamos lá fazer o que a gente precisa fazer. Então no primeiro triângulo nós temos aqui um ângulo de 100 graus, um ângulo de 60. Então, eu tenho 100 mais 60, 160 graus. Para completar o meu 180, eu preciso de 20 graus, não é isso? Tá, eu posso fazer de outra forma, eu posso fazer na forma de equação. Eu tenho 100 graus mais 60 graus, mais o x, que eu não sei, somando os três tem que dar um total de 180 graus. Vai ficar x igual a 180, o 100 e o 60 passa negativo, certo? X igual 180 menos 100, 80 menos 60, 20. Então, eu tenho um total de 20 graus. Também posso fazer dessa maneira, nada me impede, tá certo? Bom, aí eu já descobri o valor de x, agora eu preciso classificar esse triângulo. Então, vejam só, eu tenho dois ângulos menores que 90, só que eu tenho um que é maior que 90, que é de 100 graus. E quando acontece de eu ter um triângulo maior que 90 graus, ele é chamado de acutângulo, tá? Então, esse triângulo a gente pode considerar de um triângulo acutângulo, ok? Na letra B, eu tenho aqui um ângulo de 40 e um de 30. Se eu somar 40 com 30, dá 70. Para 180, perdão, falta 110. Utilizei esse raciocínio aí da lógica. Se eu for montar da forma de equação, 40 mais 30 mais x, que é o desconhecido, igual a 180. X igual a 180, o 40 e o 30 vem para cá negativo, então x igual a 110. Também eu posso fazer dessa maneira. E aí, pessoal, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou escrever, eu tenho um ângulo maior que 90 também, é semelhante à questão anterior, então ele é chamado de acutângulo também. Então, isso aqui é considerado um triângulo acutângulo, certo? Na letra C, eu posso ir pela lógica, 90 mais 40 mais x, então eu tenho 90 mais 40, 130 mais x seria 50 graus. Bom, se eu for utilizar a equação 90 mais 40 mais x igual a 180 graus, certo? Então, vai ficar x igual a 180 menos 90 menos 40. X igual a, se eu pegar x igual a 180 menos 90, 90 menos 40, 50. Então, eu teria 50 graus. Aí estaria correto também, tá? Bom, mas eu posso também ir pela lógica como eu fiz aqui. Sempre que eu puder ir pela lógica, é muito mais rápido do que eu montar a equação. Qual das duas está correta? Gente, as duas, eu considero as duas, tá? É sempre melhor a gente fazer o cálculo para não se perder, mas quem tiver facilidade aí de estar resolvendo aí mentalmente, como a gente fez inicialmente, pode fazer, vocês estão livres. Aí, em relação à classificação, eu tenho um ângulo de 90, então ele é um triângulo retângulo, triângulo retângulo, triângulo acutângulo e aqui também acutângulo, tá? Então, ó, acutângulo, um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo maior que 90, também acutângulo. E eu tenho um ângulo de 90, que é chamado de triângulo retângulo. Bom, agora, gente, nós temos na página aí 118, atividade 18. Nós tínhamos, o problema dizia o seguinte, que nós temos dois ângulos, um de 45 graus e outro de 47 graus. 57 graus. Então, era para descobrir o valor do terceiro ângulo e depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma deles, ver o que falta 180 e depois classificar. Então, eu tenho 45 mais 57 mais x igual a 180 graus. Eu posso fazer dessa maneira. Então, se eu pegar 45, ou posso fazer 45 e 57, direto já. Aqui fica 12, então eu tenho um total de 102 graus. Desse total de 102, falta 78 graus. Posso fazer assim também, né? Não há necessidade de se fazer a figura. Então, vai ficar, eu posso resolver x igual a 180 menos 45 menos 57
o meu total seria 78 graus e eu chegaria no mesmo valor. Na hora de classificar, eu tenho um ângulo de 45, um de 57 e um de 78. Se vocês notarem, todos os ângulos, os três ângulos são menores que 90. Então, ele vai ser um triângulo acutângulo. Por quê? Porque os três ângulos internos são menores que 90 graus. Tá? Bom, na questão 19, ela é uma pegadinha. Diz o seguinte, que em um triângulo, se é possível ter dois ângulos obtusos e dois ângulos retos. Primeira coisa, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus, certo? E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, vejam só, em um triângulo, eu posso ter três ângulos, né? O nome diz triângulo. Eu tenho três ângulos. Desses três ângulos, se eu tiver dois maiores que 90, por exemplo, 91 e 91, porque já são maiores que 90. Então, se eu somar 91 com 91, eu tenho 182. Então, já passa de 180 graus. Então, na realidade, não é possível. Por quê? Porque eu teria só dois ângulos e faltaria um. Então, nesse caso, não é possível. Tá? Agora, eu vejo aqui no exemplo de dois ângulos retos. Se eu tiver dois de 90, então 90 mais 90, eu já teria 180 graus. Só que aqui eu teria dois ângulos. E faltaria um ângulo. Então, não tem como. Então, também, da mesma forma que anteriormente não tinha, não é possível. Então, como é que vocês vão responder? Não é possível porque, no caso dos obtusos, se eu tiver dois maiores que 90, ele já passa de 180. Então, por exemplo, 91 já vai 182. Dois retos, 90 mais 90 dá 180. Só que vai faltar um ângulo ainda. Então, também não é possível. Tá, gente? Então, a partir disso aí, vocês já têm esse raciocínio. Então, vamos passar aí para a questão seguinte. Na questão 20, pessoal, diz que nós temos um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Não há necessidade de desenhar a figura. Então, é só pensar o seguinte. Se eu já tenho 90, o problema me diz. Aí ele diz que se eu somar os outros dois ângulos que faltam, esses ângulos vão ser complementares ou suplementares. Só lembrando que ângulos complementares formam 90 graus. E ângulos suplementares, a soma dos dois tem que dar 180. Então, vejamos o seguinte. Eu já tenho um ângulo de 90. Para completar 180, me falta ainda 90 graus para completar o meu 180. Então, se eu pegar esse 90 e dividir por 2, porque faltam dois ângulos, vai dar 45 graus cada um. Então, se eu pegar esses dois, 45 mais 45 dá 90. Então, chegando a 90 graus, eles são complementares. Dentro disso daí, a gente já mata a questão B. Ó, se eu tenho 45 e 45, quanto vai valer o outro? Gente, é simples, né? Ó, 45, 45, 90. O outro vai faltar, então o x é igual a 90 graus. Pô, aí tá simples também, né? Na letra C, eu já vou raciocinar o seguinte. Eu tenho um ângulo que é o dobro do outro. Então, o dobro é 2x, mais x, que é o valor de 1, mais 90, tem que ser igual a um total de 180. Por quê? Porque ele diz assim, ó, se a medida de um dos ângulos agudos é o dobro da medida do outro, então, um é x, o outro é o dobro, que é 2x, mais 90, porque um triângulo retângulo já dá igual a 180. Então, eu tenho 3x igual a 180, menos 90, tá? Indo pela equação do primeiro grau, 3x igual a 90. X igual a 90 dividido por 3, x igual a 30. Se o x é 30, o que vale x é 30 graus. O que vale 2x, 2 vezes 30, eu tenho 60 graus. Tá? Então, um é 30, 60 e o outro é 90, totalizando 180 graus. Tá? E por último, um ângulo de um triângulo mede 80 graus. A diferença entre as medidas dos outros dois é 32. Então é o seguinte, eu já tenho um de 80. Para completar 180, me falta 100. Então eu posso dizer que um ângulo é x, o outro é y. Se eu somar o x mais y, dá 100 graus. Por que 100 graus? Porque eu já tenho 80 graus em um. Então eu vou diminuir esse 80 de 1, 180 menos 80, que é 1, me sobra 100. Então, um vale x, o outro vale y, e os dois juntos valem 100.
E a diferença entre eles, ou seja, se eu pegar um menos o outro, tem que dar 32 graus. E aí eu monto um sistema de equação. Aqui, posso ir pelo método da adição, ó, elimina aqui, vou pela adição, x mais x, 2x, 100 mais 32, 132. X igual 132 dividido por 2, x igual 66. Então, o ângulo x vale 66 graus. Então, é só pensar o seguinte. Eu já tenho o x, que é 66. Então, vai ficar 66 mais o y, que eu vou descobrir, igual a 100. Aí fica y igual a 100 menos 66, y igual a 34 graus. Então, um ângulo, que é o inicial, que vale 80, o que nós descobrimos, 66, e o último, 34 graus. E aí, a gente acaba encontrando todos esses valores aí. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido entender bem aí. Fiz a revisãozinha para vocês. Então, já fiz a correção, né? Então, até a próxima aula. Ok, pessoal? Um abração.